Salmos 91, versículo 1 e versículo 2. Posso ler com você? Posso ler com você? Amém? Diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra maravilhosa, por esse encontro incrível que o Senhor tem preparado aqui para nós. Nós tivemos a oportunidade de te exaltar agora através da nossa adoração, e assim como o Senhor falou comigo através dessa palavra, tratou tanto meu coração, Senhor, me fez voltar tantos anos atrás e ver o seu cuidado. Eu quero te pedir que seja assim, dessa forma, que ela seja uma semente. Tenho certeza que plantada em cada coração, ela dará os seus frutos, em nome de Jesus, amém. Eu quero conversar com você hoje sobre a autoridade que protege. Nós vemos o versículo de Salmos que diz que aquele que habita no abrigo, algumas traduções vão dizer no esconderijo do Altíssimo, e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer, ou seja, aquele que abriga, pode dizer: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Isso dá uma conotação para nós de cobertura, e essa palavra pode ser aplicada em várias situações. Na sua forma mais simples, poderia descrever uma pequena criança aninhada no calor da proteção de um cobertor, ou atrás da figura protetora do pai em situação de perigo. Eu já estive com os meus filhos em aventuras simples para eles, mas eu já percebi que quando eles estavam ao meu lado, eles sentiam mais confiança de fazer. Quando a gente dava uma palavra de comando para eles, com o impulsionamento que a gente dava, eles conseguiam fazer essa aventura na cabeça deles, que é algo muito grande. Me lembro de que quando eu era criança, eu morava em uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Mas morávamos em uma casa que foi da minha bisavó, para você ter uma ideia. E essa casa, ela de verdade tinha muitas rachaduras, mas não é um trincadinho de dilatação, era de verdade uma rachadura. Eu acho que o Joel lembra dessa casa, não lembra, Joel? O negócio era feio, mas, né, tinha muito amor naquela casa, né, Joel? O Joel conta uma história do meu pai, que lá nessa casa, o Joel saía daqui. Levanta aí, Joel, para o pessoal te conhecer. Levanta aí, olha para trás. Esse aí é o Joel Calazans. Vamos aplaudir a Jesus aí pela vida do Joel. Então pensa, é bom ter pessoas assim na igreja, né? A igreja tem quantos anos? 30 anos? 30 anos, o Joel está aí na igreja, né? Então o Joel saía daqui de Lagoa da Prata e ia para Arcos de bicicleta, né? Colocava o Marcinho, meu irmão, na garupa, no cano. Aí ó, ia para e eles iam para Arcos e voltavam, né? Mas nessas bikes de hoje não, viu, gente? Que vale um carro, não. O negócio era difícil, né, Joel? E ele conta que quando ele chegava lá nessa casa do meu pai, não tinha carne para comer. E aí meu pai falava assim: Ô, meu filho, meu pai conversa assim: tem aqui arroz e abóbora, mas você come a abóbora fingindo que tem gosto de carne, que vai ficar tudo bem. E eles faziam uma refeição deliciosa lá. E nessa casa tinha várias rachaduras, e quando chovia tinha muita goteira, a casa era toda furada. E nessa casa, principalmente quando chovia, eu sentia que eu não estava protegido. Eu ficava com medo da casa desabar, eu ficava com medo do telhado desabar. Mas ainda assim era muito mais seguro do lado de dentro do que lá de fora. Quando nós mudamos para o mesmo local, porque o lote era muito grande, no lote lá, talvez tinha aproximadamente 600, 700 metros. Então, quando meu pai conseguiu construir uma casa nova, ele derrubou aquela casa velha, aproveitou algumas coisas, as teias que dava para aproveitar, levaram para a roça. E quando nós mudamos para a casa nova, ela era pintadinha, novinha. Ali sim, eu me sentia muito seguro, já não tinha mais goteira, não chovia lá dentro. E mesmo na ausência dos meus pais, eu sentia segurança ali naquele lugar. Agora,
Nós estamos falando de aquele que habita debaixo do abrigo do Altíssimo, a sombra dele descansa. Agora, quem pode estar na cobertura de Deus? É aquele que está debaixo da sua autoridade. Diga comigo, aquele que está debaixo da cobertura de Deus é aquele que está debaixo da sua autoridade. Geralmente, para nós, algumas palavras são difíceis de ser praticadas. Elas podem ser fáceis de serem mencionadas, faladas, verbalizadas, mas algumas são difíceis de ser praticadas pelas más experiências usadas com elas. Por exemplo, o sexo é uma bênção após o casamento, diz a Bíblia. Mas vai falar isso para alguém que já sofreu um abuso, que teve traumas. É difícil da pessoa processar isso na cabeça e conseguir virar o jogo. Vai falar de dinheiro para uma pessoa que já foi humilhada por alguém que tinha muito dinheiro. Mas ainda assim o dinheiro não deixa de ser uma bênção na vida das pessoas. Quando a gente fala de honra, por exemplo, existem algumas pessoas que já foram abusadas nessa área, mas a honra não deixa de ser um princípio importante que precisa ser praticado. E por fim, a autoridade. Autoridade é uma palavra maravilhosa, cobertura é uma palavra maravilhosa, mas vai falar para um escravo sobre a autoridade. Ele foi ferido nessa área, ele foi muito machucado nessa área. Então, quando fala para um escravo que ele precisa respeitar a autoridade, ou pessoas que já passaram por abuso de autoridade, ela não consegue ver a autoridade com os bons olhos, mas ainda assim a autoridade não deixa de ser um princípio poderosíssimo. Então não é porque usaram de má fé que deixaram de ser princípios poderosos. Agora, qual a posição de Deus em tudo isso? Nós devemos nos submeter a autoridades, mesmo se elas forem injustas, e se forem corruptas, e se elas nos disserem para fazermos algo que parece errado, e se elas nos levarem a pecar, onde podemos traçar uma linha divisória? Além disso, por que deveríamos nos submeter? Existe algum benefício? Não poderíamos ser somente guiados pelo Espírito de Deus? Primeiro que você precisa entender que a autoridade você respeita e honra, baseado naquilo que você acredita, nos seus valores. Então, diz a Bíblia que a mulher precisa ser submissa do seu marido. Fica fácil de uma mulher ser submissa ao seu marido quando ele entende que ele precisa dar a vida para ela, como Jesus deu para a igreja. Não é difícil, submissão é estar junto na mesma visão. Por que tem mulher que não é submissa? Porque o homem não tem visão. Eu vou para onde? Você é submissa a um homem que não sabe para onde vai? Não funciona. Então, mas se esse homem está fazendo com que essa mulher vá para lugares e caminhe por lugares que vai ferir os princípios, ela não tem que respeitar a autoridade dele. Porque primeiro ela respeita a autoridade de Deus. Amém ou não amém? Entenderam o que eu falei? Agora, será que, se tratando de autoridade, inclusive espiritual, será que eu não poderia ser só direcionado pelo Espírito Santo de Deus? Diz Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que venha de Deus, as autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Não existe autoridade na terra que não foi instituída por Deus. Você fala assim, pastor, mas até os governos que a gente acha que são governos corruptos, que a gente não acredita nos valores deles, aí eu digo para você que às vezes cada nação tem o líder que merece. Às vezes cada nação tem o líder que merece. É o Kids? Não? Aos nossos irmãos vizinhos. Eu estou achando que está mais fervoroso do que aqui, ué. É impressão minha? Vou mudar esse trem agora. Quem quer que eu mude esse negócio agora? Vocês gostam, né? Entendi. Como é que vocês... Eu fico tentando entender como é que vocês vêm aqui ainda. Diz a Bíblia, quinta-feira eu preguei sobre isso. Diz a Bíblia que no período dos juízes, Deus permitia opressores vir sobre eles por causa dos pecados e delitos que eles cometiam. Meu irmão, eu sou capaz de dizer para você que
às vezes acontecem coisas no Brasil que é o reflexo daquilo que nós somos, é o jeitinho brasileiro. Você entende? Por exemplo, eu não posso falar de um político corrupto quando eu vou ao supermercado e eu aceito 10 centavos de um troco ao meu favor que deveria ser do supermercado. Então como é que eu vou falar de corrupção sendo que eu estou aceitando a corrupção? Você não pode falar de corrupção se o produto que você vende, ele está extremamente acima daquilo que você deveria vender. Você entende isso? Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? Amém? Então, toda a autoridade foi constituída por Deus. Deus que constitui as autoridades. Melanie e Benjamin, deixa eu tentar explicar isso para você. Há algum tempo atrás, eles não gostavam de remédios. Tem gente que também não gosta, né? E o Benjamin, principalmente, quando a gente ia dar remédio para ele, ele chorava, abria a boca para chorar. A Mel também não gostava de remédio. Até que o Benjamin começou a entender mais um pouquinho, e a Melanie também. A Melanie, nesses dias, estava com dor na garganta. Ela chegou para a Marina e falou assim: mamãe, estou com dor na garganta, me dá remédio. Me dá remédio, mamãe. O Benjamin já fala assim: eu estou passando mal, acho que eu preciso de tirar sangue. Tinha pavor de ir ao hospital, tinha pavor. Teve uma vez que eu levei ele na UPA, gente. E aí ele ficou todo machucadinho, né? Às vezes natural, não acha uma vez e tal. Aí uma segunda vez que precisou levar ele falou assim: eu não vou entrar naquilo lá não, pai. Aí eu falei com ele: então eu vou te levar no hospital. Ele falou assim: ali é bom, pai? Eu falei: ali é bom, filho. Vamos lá para você ver. Aí eu fiz de tudo, eu fui orando, Senhor, eu fui orando. Fizeram uma massagem assim no Benjamin, aquele negócio todo. Aí a hora que foi aplicar, ele... Já foi? Não doeu não, pai? Ele falou: gostei desse hospital aqui, lá no outro eu não vou não. Então, por fim, eles já estavam pedindo. Talvez você é assim, aqui, acho que ninguém gosta de tomar remédio. Quem que gosta de tomar própolis? Aqui tem alguém que gosta de tomar própolis. Quem não gosta de tomar própolis? Levanta a mão, quem não gosta. E se o médico falar assim, que o própolis é fundamental para te ajudar a não ter insuficiência renal, o que você faz? Toma o própolis. Então é isso que você tem que entender sobre a autoridade. Às vezes você não quer aceitar, mas se você conseguir enxergar que faz bem para você, aí você aceita. Mesmo não gostando. A questão às vezes não é gostar, é aceitar. Você entende isso? Frequentemente, diz John Bevere, são as palavras dolorosas, não as suaves, que em última análise trazem maior liberdade e proteção. Vou falar de novo. Frequentemente, são as palavras dolorosas, não as suaves, que em última análise trazem maior liberdade e proteção. Nós queremos ouvir coisas doces, ok, isso é maravilhoso, mas você precisa ouvir verdades. Às vezes não dá para poder ficar tomando aquele remedinho doce, vai ter que tomar um negócio amargoso mesmo, amargo, mas que vai fazer efeito para você. Amém? Agora fala comigo: o reino de Deus não é democrático. Fala de novo: o reino de Deus não é democrático. Não é fácil para nós falar sobre princípios de um reino quando a nossa mente é treinada para poder pensar democraticamente. Eu estou vendo um movimento, eu não consigo, eu preciso que resolva para mim. Por favor. Eu disse para você que o reino de Deus não é democrático. E não é fácil às vezes falar de princípios de reinos para nós, porque nós fomos treinados a pensar de forma democrática. A democracia é muito boa para as nações do mundo, entenda o que eu vou te falar. Mas nós precisamos lembrar que o reino de Deus é exatamente isso, um reino. Ele é governado por um rei, existe hierarquia, ordem, autoridade. As leis do reino de Deus não são substituíveis, nem sujeitas à opinião pública, votação ou eleição. Não tem como você reivindicar as leis do reino de Deus. Mas você precisa entender assim, tá, mas aonde que entra a democracia nisso? Vamos lá. Quem acha que a democracia é importante? Quem acha? Só essas pessoas? Quem acha que a democracia não é importante? Tem gente que acha que não é importante. Quem acha que não é nada? Quem acha nada? Quem acha nada? Levanta a mão, deixa eu ver. Diz a Bíblia assim, ó: se você não é frio e nem quente, o que eu faço?
Ó, de Bíblia vocês entendem, né? Então quem acha que a democracia é importante? Aí muita gente. Quem acha que não é? Tem gente que não acha que não é. Tá, beleza. Então deixa eu tentar melhorar isso. Por exemplo, fala comigo, o reino de Deus não é uma democracia. Como que eu posso tentar te explicar isso para você chegar a entender? Algumas igrejas já funcionaram de forma democrática. E tem muitas igrejas que ainda funcionam de forma democrática. Tá, por que isso não funciona? Cadê o pai e a mãe? Levanta a mão. Papai e mamãe que está aqui hoje, levanta a mão. Deixa eu ver. Tá, lá na sua casa, a democracia funciona? Lá na sua casa é a democracia? Seu filho fala assim, mamãe, eu quero fazer tal coisa. Você fala assim, não vai fazer. Ele fala assim, vamos fazer uma votação. Ele faz isso ou não? Não? Então na sua casa não tem democracia. Certo. Vamos lá. Onde estão os empresários e empreendedores da nossa casa? Deixa eu ver, levanta a mão. Estão todos aí. Lá na sua empresa funciona a democracia? Sim ou não? Você vai falar assim para o seu funcionário, vamos fazer isso, isso e isso hoje. Ele vai falar assim, não, nós vamos fazer aquilo. Você vai falar, não, vai fazer isso, porque eu sou patrão. Ele vai falar assim com você, vamos fazer uma votação. Ele faz isso? Não. Então, meu irmão, a democracia funciona só no Brasil e em algumas nações. No Brasil ela é importante? Acho que sim, e necessária. Não estou dizendo que eu sou contra. Você só precisa entender que você foi moldado a pensar de forma democrática, mas do reino de Deus não existe democracia. É um reino, fala comigo, o reino de Deus é um reino. Monarquia é uma forma de governo que o monarca, tal como o rei ou o imperador, exerce a função de chefe de Estado e mantém-se em tal cargo até sua morte ou abdicação. Existem 43 países que são monárquicos. Apenas 7 são absolutistas. Dentre elas está o Catar e o Vaticano, que é absolutista. Os 2 países mais ricos do mundo são Luxemburgo e Irlanda, e são monárquicos. Frequentemente nos dias de hoje, quando não concordamos com a autoridade, nós podemos desafiá-las através das reclamações, protestos, afinal de contas, o governo deve ser do povo, pelo povo e para o povo. O problema é que, sem percebermos, tratamos a autoridade de Deus da mesma forma que tratamos a autoridade da terra. Aqueles que resistem à autoridade de Deus, quer seja diretamente como Paulo fez, ou indiretamente a sua autoridade delegada, se encontrarão recalcitrando contra o aguilhão nas mãos de Deus. Eu me lembro de uma vez que eu estava na igreja, e eu era jovem, cerca de um adolescente passando para a juventude, cerca de 17 para 18 anos. E lá na igreja tinha uma gincana, que todos os anos tinha uma gincana. E eu amava isso, eu amava ser líder. Inclusive, você não pode desprezar os pequenos começos da sua vida. Eu comecei liderando uma gincana, hoje eu lidero uma igreja. Não despreze. Eu liderava uma gincana, depois eu fui liderar músicos, depois eu fui liderar jovens, depois eu tive a oportunidade para fazer estágio em todos os departamentos da igreja, hoje eu sou um pastor. Não despreze os pequenos começos. Amém ou não amém? Então, nessa gincana eu fui escolhido como líder e eu já era o 3º ano consecutivo que eu era escolhido como líder. Inclusive, em algumas ocasiões, a Marina era minha adversária. Como é que era a nossa relação adversária? Péssima. Ela falou, nossa relação era péssima. O problema foi que quando, no primeiro ano de casamento, eles me colocaram como líder da gincana e colocou a Marina no outro grupo. Ah, irmão. E de líder também. Quem ganhou, Marina gincana? Importante que hoje você ganha junto comigo. E aí, como eu já estava estrategista, eu lembro que no meio da gincana, eles soltavam uma estratégia financeira. A gente vendia uma ação entre amigos, recolhia um patrocínio, a fim de fazer obras na igreja e, em alguns casos, a gente recolhia alimento. Eu lembro que, às vezes, a gente arrecadava mais de 1.000 toneladas de alimento para poder repartir para as entidades carentes da nossa cidade. E aí, eu me antecipei. Antes deles soltarem a estratégia financeira dessa gincana, eu me antecipei, falei, gente, eles vão soltar essa estratégia financeira, e nós já vamos começar de forma assim, bem escondida, sem eles saberem, sem a outra equipe saber, que nós já estamos trabalhando, porque
a questão financeira da gincana, a cada R$ 1 que você conseguia, você ganhava não sei quantos pontos. Então, assim, você poderia fazer tudo, mas a questão da ajuda financeira era que ia mais ganhar ponto naquele momento. E aí eu me antecipei, falei, vamos fazer esse negócio. O que aconteceu? Chegou no ouvido do líder da gincana, que nossa equipe já estava muito bem preparada financeiramente, inclusive para ganhar a gincana. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Fizeram uma reunião, só com os líderes da gincana, e falaram assim, a gente quer que vocês passem todos os fundos que vocês têm agora, antes da gente começar a estratégia financeira. Falei, como é que sabe que tem dinheiro, esse miserável? Alguém contou para ele. Os irmãos hoje estão animados. Tem um aí que não está suportando. E aí, eles falaram assim, ó, nós queremos que vocês passem tudo que vocês têm. Gente, aquilo me deu uma raiva. Acho que nós vamos ter que trocar também aqui. Fazer o louvor agora. Eu prego primeiro. Quando foi mudar para cá, eu sabia que desse problema. A partir do domingo que vem eu prego primeiro, pode ser? E aí, eles falaram, passa tudo que vocês têm. Falei, nossa Deus do céu, aquilo me causou uma revolta. E eu fiquei com muita raiva, gente. Eu fiquei com muita raiva. Que tipo de raiva que você ficou? Que nem a raiva do Divertidamente. Minha vontade era chegar metendo o pé na voadora, quebrando tudo. Tudo. Entendeu? Quem que era a Marina da gincana? A tristeza. Ai, já perdemos. O meu marido é incrível. Não vai dar para fazer nada. Mas aí depois eu fui entender que se de fato as outras equipes soubessem dos recursos que nós tínhamos, ia desanimar eles, aquilo ia virar uma bagunça. Agora, pergunta para mim qual foi seu maior teste. Pergunta aqui o lado esquerdo, seu maior teste. O meio, seu maior teste. Do lado direito, seu maior teste. Tudo bem aí atrás? Vocês não querem sentar, não? Senta, tranquilinho? Isso. Isso, vamos sentar. Todo mundo fica quietinho. E aí, hoje eu estou animado, não estou? Eu tenho algum problema, sério mesmo. Nós vamos pesquisar isso, né, Marina? Eu devo ter algum problema. E aí, o maior teste do meu coração seria agora, o que eu vou passar para os meus liderados da gincana? Porque eu poderia chegar, irmão, e falar com a raiva que eu estava sentindo no meu coração, falar assim, gente, fizeram uma sacanagem, esse líder não está com nada. Você sabe quem que é o líder, meu irmão? Marcinho, me deu uma raiva. Você não faz noção, deu vontade de sair da gincana. Eu ameacei, eu falei assim, eu vou sair desse trem, gente. Eu não vou mexer com isso mais não. Eles foram atrás de mim, não sei quantos quarteirões que eu já tinha ido embora, de raiva. Fui embora, falei, não quero mais saber desse trem, não pegue isso mais, vocês fizeram sacanagem, alguém da minha equipe aqui é um Judas. Depois eu fui saber que o Judas da minha equipe era o líder junto comigo, que ele era assim, fechadinho com o Marcinho. Falou assim, o Henrique é estrategista, ele vai ganhar essa gincana antes da hora. Eu falei, você é um Judas, mano. Ele era meu melhor amigo, eu falei, eu não quero saber de você mais. O dia que eu vier aqui na igreja, eu vou falar, vou mostrar para vocês. Não quero saber mais, eu estou com raiva, eu estou nervoso, entendeu? Mas não falei nada com a minha equipe. Depois que as coisas acalmaram, eu cheguei para eles e falei, gente, preciso contar uma coisa para vocês. Falei para vocês que nós ia ganhar a gincana, inclusive já estaria ganhada. Porém, entretanto, os planos mudaram. Ah, o que aconteceu? Não sei o que aconteceu. Não, é porque os planos mudaram, Deus deu uma direção para o líder da gincana, que é o nosso pastor de jovens, e a gente vai seguir essa direção. E se eu falar para você que, e aí todo mundo ficou tranquilo, eu fui embora com raiva, de raiva, porque eu já tinha ganhado aquela gincana. Você sabe qual foi o teste do meu coração? Se naquele momento eu coloco as pessoas que estavam sobre a minha liderança, os jovens que estavam sobre a minha liderança, contra aquele pastor, seria o teste para eu não estar aqui. Então, se tratando de autoridade, é sobre o que você fala e faz contra ela. Vou falar de novo.
A autoridade é sobre o que você faz e o que você fala contra ela. No Concílio de Jerusalém, todos deram a sua opinião sobre o que fazer com as demandas, recebia os gentios, não recebia os gentios. Mas a palavra do líder Tiago que prevaleceu. Engraçado que Paulo deu sua opinião, Pedro deu sua opinião, mas em Atos capítulo 15, versículo 19 especificamente, Tiago, terminando de dar o seu discurso, ele disse: portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ou seja, Pedro, você pode dar sua opinião, Paulo, você pode dar sua opinião, os fariseus, os escribas podem dar suas opiniões, porém, a palavra final é minha. E todos seguiram a palavra de Tiago. Nós não vamos colocar julgo em quem não deve colocar. Diga para a pessoa que está do seu lado: nós não vamos colocar julgo em quem não se deve colocar. Essa é a medida dos mensageiros, amém? Agora, pode aplaudir ao Senhor. Agora, a obediência é fé, princípios de quem anda em submissão. A famosa frase, Deus te aceita do jeito que você é, eu vou fazer assim, você ficar triste agora, não é verdade. Ai, Deus te aceita como você é, Deus me aceita como eu sou. Não, Deus não te aceita como você é, Ele te recebe como você está. Vou falar de novo, Deus não te aceita como você é, Ele te recebe como você está. E aí você muda. Porque se Deus te aceita como você é, não faz sentido Ele ter entregado seu Filho Jesus morrer por nós. Então Deus não te aceita como você é, Ele te recebe como você está. E aí você precisa passar por fases de mudanças. Incrível que Ele não aceitou Ananias e Safira, como também não aceitou a Caim e a sua oferta. Quando você vai ler o versículo, diz assim: e não aceitou o Senhor Deus a Caim e a sua oferta. Não é nem a oferta, é Caim. Deus não aceitou a pessoa de Caim. E depois vem a sua oferta. E diz em Atos capítulo 5, versículo 11, depois da morte de Ananias e Safira: e grande temor apoderou-se de toda a igreja, a desobediência já não era mais irrelevante. Quando o temor cai sobre eles após a morte de Ananias e Safira, era para mostrar para eles: se vocês continuarem fazendo coisas erradas, vocês vão ter problemas. Agora, por que Deus não aceita Caim? Por que Deus não aceitou Caim? Lá no jardim, tudo que Deus criou possuía uma certa cobertura. Escute isso: os animais tinham pelo, peixes têm escamas, pássaros têm penas. Você nunca verá um urso polar usando jeans, por exemplo, pois ele não precisa de cobertura adicional. Não era diferente para Adão e Eva. Você consegue imaginar isso? Eles não vestiam roupas, eles não tinham cobertura física ou vestimentas. Em vez disso, de acordo com Salmos número 8, versículo 5, diz que eles eram coroados de glória. Deus chega como sempre na viração do dia, num belo dia. Adão não estava lá, como de costume. E Deus pergunta para Adão: Adão, onde você está? E ele se escondeu porque ele estava nu. Agora, a pergunta de Deus em Gênesis capítulo 3, versículo 11 é extraordinária. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Adão, quem falou para você que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore a qual eu proibi você comer? Adão, quem falou para você que você estava nu? Porque quem te vê nu sou eu. Quem te vê da forma que eu te criei sou eu. Quem foi que falou para você que você estava nu? Todas as vezes que Deus faz uma pergunta, não é porque Ele está buscando uma informação, Ele está nos levando para aquilo que Ele quer nos comunicar. Deus já sabia que eles haviam comido da árvore e estavam falando baseado no conhecimento deles próprios. Ou seja, eu quero entender o que passa na sua mente. A partir do seu novo senso de certo e errado, eles tentam fazer o certo perante os seus olhos e ainda assim se sentiram nus. Diz a Bíblia que Adão e Eva se sentiram nus, mataram um carneiro, diz a Bíblia que eles se sentiram nus e pegaram folhas de figueira e se cobriram. Fala comigo, Adão e Eva pegaram folhas e se cobriram. Mas chega Deus, Simone, e mata um animal e coloca sobre eles a pele do animal. Aquele animal que foi morto ali, que Deus matou para poder cobri-los, já tipificava aquilo que Jesus fez por nós. Porque não existe remissão de pecado sem
sacrifício. Tá, o que significa isso? O seu problema até hoje é que você não avança porque você acha que você vai conseguir se cobrir da sua forma. Principalmente quando você está errado, você tem mania de cobrir o seu erro do seu jeito. E eu vou falar para você, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Naquele momento, quando eles pegam aquelas folhas e cobrem as suas intimidades ali, eles estão dizendo, nós já nos cobrimos, nós não precisamos da sua cobertura. Mas chega Deus e diz assim, não senhor, aqui ó, eu vou colocar, vou matar o animal, vai derramar sangue, porque para remissão de pecado tem que ter derramamento de sangue, pegou a pele do animal e cobriu, e os cobriu. Porque de fato, o que vai fazer bem para você é a cobertura que Deus tem para te oferecer. O que vai fazer bem para você é a cobertura que Deus tem para te oferecer. Agora, você precisa entender uma coisa, que ninguém vive sem cobertura. Você pode estar tentando se cobrir, ou pensando em estar sem cobertura, mas você não vive sem cobertura, alguém está te cobrindo. Talvez aquelas amigas estão te cobrindo. Como que elas te cobrem? Com os conselhos que te dá e você segue. Eu estou afirmando para você, que ninguém vive sem cobertura. E falar sobre isso, às vezes pode soar muito difícil para nós, porque nós estamos vivendo uma realidade assim bem cruel no Brasil. Porém, eu preciso dizer para você que Josué tinha Moisés, Eliseu tinha Elias, Davi tinha Natã, os discípulos tinham Jesus e Timóteo tinha Paulo. Eu faço uma pergunta para você, quem que exerce autoridade sobre a sua vida? Porque Samuel aprendeu com Eli, Davi foi ungido por Samuel, os primeiros diáconos receberam a unção dos apóstolos, Paulo teve Gamaliel e Timóteo foi ungido por Paulo. Eu vou fazer uma pergunta para você, você tem quem prestar contas ou você está por conta própria? Porque quem é de todo mundo não é de ninguém. Quem é de todo mundo não é de ninguém. Diz a Bíblia em Atos capítulo 9, versículo 26. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir seus discípulos, mas todos estavam com medo dele. Eu estou falando de Paulo, estou falando de quem? Não, vou te perguntar de novo. Eu estou falando de Paulo, estou falando de quem? Mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé, quem? O levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que ele falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Deus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Paulo, criado aos pés de Gamaliel, foi muito bem instruído. Gamaliel era o seu mentor. Mas quando ele tem uma conversão em Jesus, ele vai até os discípulos ficam com medo, não acreditando nele. Os discípulos não o aceitariam, mas teve alguém que comprou a briga de Paulo. Fala comigo, Barnabé. Gamaliel treinou Paulo para ser quem era sem Jesus, mas Barnabé treinou Paulo para ser quem era com Jesus. Paulo se submeteu, Jesus se submeteu. Eu faço uma pergunta para você, quem exerce autoridade sobre a sua vida? Eu quero chamar a Adri aqui. A Adri está por aqui? Cadê a Adri? Adri, onde está a Adri? Vem cá, Adri. Linda, não é, Adri? Quem acha a Adri linda? Só as mulheres, glória a Deus. Sei, casada, muito bem casada. Casada com o Lucas Alan. Cadê ele? Lucas. Olha lá, ó. Aqui, lá. Lucas Alan. E diz ele que tem Barbosa. Tem mesmo? Sim. Sonho dele, né? Você também tem Barbosa? Eu fui obrigada. Você foi obrigada por ele a colocar? Você queria colocar, não?
Andriele pode fazer stand-up junto comigo, né? Geralmente é assim, né? As mulheres quando casam pegam o nome do homem. Tem mulher que não gosta de pegar o nome do homem. Você pegou o nome do homem. Eu fiz questão que a Marina pegasse o meu nome. Porque eu só coloco o meu nome aonde eu faço aliança. Entendeu? Tem gente que não coloca o nome, tá, né? Cuidado com as modas que vocês vão aderindo sem saber o porquê que está acontecendo. Cuidado. Pastor, já casei, já foi, não coloquei. Ok, beleza. Daqui para frente, você que está casando, coloca o nome do maridão lá. Amém ou não amém? Porque ele tem que honrar o nome que te deu. Fala comigo, autoridade. Talvez quando fala de autoridade para você, e eu falo para você que você tem que honrar um policial, talvez fique difícil se você já foi um detento. E talvez um policial muito mau fez algo muito doloroso com você. E a partir daquilo você não consegue mais honrar aquele tipo de autoridade. Talvez você foi ferida pela sua mãe e esse tipo de autoridade não faz sentido para você. Talvez você foi ferido pelo seu pai e você não quer mais saber desse tipo de autoridade na sua vida. Talvez você já foi ferido pelo seu pastor. Existem duas classes, aqueles que acham que foram ofendidos e aqueles que foram ofendidos. A Andriele é alguém que se submete à autoridade. Desde quando chegou, quantos anos na igreja, Andri? 14 já? Sabe não? Eu acho que você chegou quando eu cheguei, né? Sim. Então 10. Foi isso, né, Lucas? Você chegou todo atrevido lá na minha casa, né? Oi? É porque eu não tô ouvindo o que eu tô falando, então eu tô falando tudo errado. Chega pra cá pra você ouvir então. Agora você tá ouvindo? Tá ouvindo agora? Sim. E eu tava conversando com ela hoje, e antes de subir pra cá, antes de convidar ela, eu perguntei pra ela, Odri, eu posso compartilhar a sua história? Ela falou, pode. A Andriele, gente, veio no mundo para marcar a geração dela. Mas a mãe da Andriele não quis ela. E passou por períodos em que teve dificuldades com o pai também. Com isso ela foi morar com a avó, nem isso, Dri. E depois foi morar com o pai, a avó. Depois foi morar com. Aí depois você fez uma amizade com o menino que te pegou você para criar. Menino doido, né? Quantos anos você tinha quando ele te pegou para criar? 14? 14. Ele tinha quantos anos? 15. Como é que é o nome dele? Lucas Alan. O Lucas Alan. O Lucas com 15 e a Andriele com 14. Foram morar. Tão homem esse cara, tão homem, que pegou ela e colocou dentro da casa da mãe dele. Foi para a igreja, eu falei, nossa, Deus do céu. Deus falou assim para mim, vou te dar músicos, Henrique. Eu falei, ô glória. Mas não foi esse Lucas que chegou aí não. Não sabia fazer dó maior. Parecia um bicho. Parecia um bicho, não estou exagerando não. Vou te mostrar uma foto dele uma hora, você vai ver. Parecia um bicho. Hoje ele está lindo, olha o cabelo dele. Sorrisão, olha. Faz tudo esse Lucas. Ele que está colocando gesso na sala sensorial. Está vindo para cá depois do serviço aí, semana toda aí, ó. Aonde ele aprendeu isso? YouTube. Porque para Deus, quando você quer fazer, você faz. Você não dá desculpa. Falei, Lucas, você faz? Ele falou, faço. Ele e o Danilo, agarrado lá. E aí, gente, vai falar para a Andriele que ela tem que se submeter à autoridade. Se ela não tem mais dificuldade.
Mas eu nunca tive um problema com a Andriele aqui na igreja. Vai falar para a Andriele que ela precisa respeitar a autoridade da pastora dela na área que ela foi mais ferida. Quantos anos você tem? 20. Quantos anos você tem, Andriele? 26. Olha que menina. (26) Você faz aniversário quando? Dia 10 de maio. Fica a dica. Sua mãe te ligou em quantos aniversários? E nenhum. Você acha que você tem problema? Como que você acha que foi para essa menina ser mãe e ser mãe? Só que Deus pode te usar na área que você foi ferido. Não é porque a mãe dela feriu ela nessa área, e que eu nem sei o porquê que a mãe dela fez isso. Talvez a mãe dela teve os porquês dela. Não sei, não conheço. Ela também sabe muito pouco dos porquês da mãe. Eu não estou aqui julgando a mãe dela, e nem ela está fazendo isso. Mas eu sei que ela aceitou se casar, fazer diferente, e hoje é mãe. Mãe da Ana. Quem que é a Ana? A Ana é aquela que anda assim, ninguém. Ei. Você já viu ou não? É a Ana. Os dois foram muito feridos na paternidade e na maternidade. Chegou para mim o Lucas e falou assim: ô Balão. Eu falei: Balão não, você me respeita, eu sou seu pastor. Balão. Tá, por que tem gente que não te chama de pastor hoje e você leva no amor? Porque ele precisava aprender a respeitar a autoridade, que ele não sabia respeitar. Eu queria ensinar para ele. Eu quero fazer as coisas na igreja. O que eu tenho que fazer? E assumir sua responsabilidade. O que eu tenho que fazer? Ou você casa com a Andriele e mora com ela sozinha, ou senão você vai namorar com ela. Põe ela lá na casa do pai dela e fica na sua casa. Sabe o que o Lucas fez? Conversou com a Andriele e falou assim: a partir de hoje não está junto mais não, vai namorar. Você foi para a casa do seu pai, ele ficou na casa da mãe dele. Eu falei: esse menino é abusado. Que menino abusado, ele é forte. Os dois se batizaram, fizemos um casamento deles lá na igreja. Foi um casamento lindo, um casamento Caltrin. Os dois entrou de chapéu. Foi no meio de uma loucura da igreja lá. Todo mundo celebrou o casamento, teve entrada, saída, né, André? Foi o dia que você sonhou não, mas foi, né? Saiu, né? Sai. André tinha de tudo para não querer formar família. André tinha de tudo para não querer respeitar a figura feminina. André tinha de tudo para não querer respeitar a figura masculina. Deixa eu dizer uma coisa para você. Julga menos as pessoas que estão ao seu redor. Você não sabe os porquês dela. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Não é porque você foi ferido pelo seu pastor. Não é porque você foi ferido pela sua pastora. Não é porque você foi ferido pelo político, pelo professor, pela professora, pelo seu irmão, que a autoridade deixou de ser respeitada e que um princípio deixou de ser precioso. Você precisa virar essa chave, irmão. Ou você vai passar por cima da dor, ou ela vai matar você. A escolha é sua. Você precisa fazer essa escolha hoje. Existem pessoas que estão presas num passado doloroso e terrível. Você vai ter que seguir sua vida. Você precisa decidir hoje, porque isso está barrando o seu crescimento. Isso está travando você crescer. Eu sei que existem várias pessoas aqui que se identificam. E a Andriele, quando sobe aqui em cima, a figura que eu uso dela é o seguinte: você vê ela quietinha assim, ó, aí perto de você. Quando ela sobe aqui em cima, ela vira uma leoa. Ela transforma. Tinha mais de um ano que a Andriele não dançava. Por que ela não dançava? Ela teve problemas pessoais, talvez crises dentro dela, existenciais. E ela chegou para mim hoje e falou assim: eu quero dançar de novo. Eu falei: uai, por que você não está dançando? Ela falou assim: ai, eu acho que eu fui rebelde. Eu falei: eu quero saber quem foi que falou que você foi rebelde. Quem te falou? Ela falou: ninguém. Eu falei: Andriele, rebelde é quem causa rebelião e quem divide o povo. Você não fez isso.
Você não faz isso. Talvez essa é uma mentira que o diabo colocou no seu pensamento e você aceitou. Quantas mentiras o diabo tem falado para você que você tem aceitado? Agora a Andriele, com todas as dificuldades dela, ficou na cobertura. Não vem com essa não, meu irmão. Ah, pastor, porque cobertura não existe. Você está sobre a cobertura de alguém. Decida a sua vida. Você está aqui dentro achando que você não está debaixo da cobertura dessa casa, você está enganado. Se você está aqui e acha que você não está debaixo dessa cobertura, você está debaixo da cobertura de outra pessoa. E vou te falar mais. Veja quantos pastores e pastoras você quiser, mas cuidado com a direção que você toma. Ouça quantos pastores e quantas pastoras você quiser, mas cuidado com a direção que você toma. Cuidado, porque você está aqui, mas seu mentor é outro pastor. Cuidado. Você está aqui, mas sua mentora é outra pastora. Cuidado. Eu falo para você com amor. Você está debaixo da cobertura de alguém. E existem muitas pessoas que foram feridas com essa questão de cobertura. Mas quando eu lembro de cobertura, sabe de que eu lembro? Eu lembro de cuidado. Eu lembro de amor. Eu lembro de afeto. Pastor, mas quantas pessoas que foram feridas com essa tal cobertura, meu irmão? Não deixou de ser um princípio. Tira esse teto daqui, se chover, o que vai acontecer? Todo mundo vai molhar. Então cobertura continua sendo importante. E a Andriele subiu aqui hoje, dançou maravilhosamente bem. Eu não sei quantas vezes mais as crises existenciais vão tentar te perseguir, Andriele. Mas todas as vezes que acontecer, nós vamos estar do seu lado. Te protegendo. Te amando. Ela falou assim para mim, pastor, às vezes eu tenho a sensação de que eu não sou ninguém. Eu falei, como não é ninguém? Você é mãe. Uau. Você é mãe, Andriele. Quantas mulheres às vezes gostariam de ser mãe, oram por isso. Você é mãe. Você é esposa. Gente, quando a Andriele passou por uma situação tão difícil aqui, talvez você chegou na igreja hoje, mas quando ela foi ganhar a Ana, ela ganhou de forma prematura, né? Quantas semanas você lembra que ela nasceu? Se lembra não? Você lembra, Lucas? 33 semanas, dá quantos meses? 8 meses. Ela chegou aqui, deu pré-eclâmpsia, né? Foi logo um mês depois 15 dias depois do falecimento da Gabi. Eu fui para aquele hospital, falei assim, meu Deus do céu, esse filme não pode repetir. Eu cheguei lá, conversei com o médico, o doutor Osmani, um médico assim, maravilhoso, excelente. Falei, doutor, deixa eu te explicar o que está acontecendo. Aconteceu um caso assim, assado, 15 dias atrás na igreja, nós perdemos alguém assim, tão importante para nós. Eu queria muito poder entrar, conversar com a Andriele, fazer uma oração por ela, porque talvez esteja passando muita coisa na cabeça dela. Você achou que você ia morrer, Andriele, lá ou não? Você passou isso? Achou? Uhum. Essa era a minha preocupação, cuidar do psicológico dela, da alma dela. Falei, doutor, pelo amor de Deus, deixa eu entrar. Ele falou, pode, pastor, entra. É muito importante para ela agora. E aí eu cheguei lá, todos os aparelhos ligados nela. Falei, doutor, a hora que o Lucas me ligou, ele falou assim, pastor, não, ela está só aqui por precaução, mas o médico está tentando uma transferência. Eu falei, o quê? Precaução? E está tentando transferência? Está errado. Corri lá na hora, falei, Marina, está errado. Corri para lá, conversei com o médico. Eu falei, doutor, me conta como que está, porque o que chegou para mim foi isso. Ele falou, não, o caso dela é gravíssimo. Se eu não conseguir uma transferência, corre o risco de morrer ela e o bebê aqui. Entramos em oração, começamos a fazer ligações, as coisas foram acontecendo, a Andriele foi para lá, eu perturbado, né? A ambulância foi daquele jeito, né, Lucas? Acho que estava chuvoso, não estava? No dia. E aí chegaram lá, aí quando eu ligo para o Lucas, né? Eu ligo para o Lucas atende chamada de vídeo na sala do parto. Falei, desliga esse telefone, menino. Ah, que paizão, ganhou, aqui, Andriele. Ele foi lá e me mostrou Andriele, aqui, Andriele. Falei, Lucas do céu, desliga esse negócio. E sabe o que eu falava para Andriele? Andriele, vai ficar tudo bem. Falava, Rodrigo, vai ficar tudo bem. Deus vai te levar com vida, você vai voltar com vida. Eu tinha muita fé, gente. Mas ser humano como eu sou, eu falei a mesma coisa da Gabi, e Jesus levou a Gabi. Eu falava para ela, para tentar acalmar o coração dela, Dri, vai ficar tudo bem. Mas dentro de mim falava assim, eu pensava assim com a Gabi, não foi. Mas a minha oração era, Senhor, guarda, Senhor, proteja, livra.
O parto foi uma bênção. Ela foi parar no lugar certo, com as pessoas certas. A Ana está toda aí, ó, toda feliz. Bagunceira. Glória a Deus por ser bagunceira, significa que está tudo bem. E está aqui protegida, guardada primeiro por Deus. E depois muito submissa, irmão. Tem coisas incríveis esperando você. Primeira coisa que você precisa entender é que você está guardado por Deus. Por que eu estou falando para você que você tem que ressignificar a questão do seu pai? Por que você tem que ressignificar a questão da sua mãe? Por que você precisa ressignificar a questão do seu tio, da sua tia? Não sei, alguém que feriu você. Porque enquanto você continuar assim, você não vai conseguir estar debaixo da autoridade de Deus. A pessoa que não resolve a sua vida com as pessoas na terra tem sua vida mal resolvida com Deus. Resolva isso. Você não consegue parar empresa nenhuma mais porque seu patrão te feriu, irmão. Não são todos que são iguais. Não são todas as igrejas que são iguais. Nós estamos passando por uma turbulência no Brasil, tantos escândalos, você tem acompanhado. O que acontece? Eu fico triste com tudo que eu vejo. Mas eu também vejo a mão de Deus, porque existem tantas pessoas que às vezes estão fazendo tantas coisas erradas e Deus está permitindo ser reveladas para deixar de acontecer. Infelizmente sempre aconteceu. Agora as redes sociais fazem com que isso chegue a nós. Mas a igreja não deixou de ser importante. E ela precisa continuar assumindo o seu papel. Porque é na igreja, e eu vou falar para você que é só na igreja, debaixo da cobertura de Deus, que vidas como a da Andriele e do Lucas são transformadas. Pessoas que não eram para querer nada com família, e hoje têm a vida restaurada. Amém por isso? Fique de pé aplaudindo o Senhor.